Olá, saudações, salute a tutti! Literatura italiana com Umberto Eco, A Ilha do Dia Anterior. Né? A Ilha do Dia Anterior já fiz um vídeo, então esse é o segundo vídeo. E vamos falar dessa obra que vai abordar o século XVII. Então é barroco, né? Vai ter lá navegações e vai ter os mosqueteiros do rei. Né? A Guerra dos 30 Anos, que foi de 1618 a 1648. Né? Então a época em que a Europa estava ali, as voltas com suas guerras entre protestantes e católicos, né? E a época também de expansão do Império Otomano. Lembrar que o Império Otomano tem maior extensão nessa época, no século XVII, e aí vai até o século XVIII e começa a cair no século XIX. Né? Então, ou seja, regiões inteiras do planeta estavam divididas entre os reinos cristãos, né? Na Europa ali, até os Balcãs, e dos Balcãs até Bagdá, até ali a fronteira do Irã, Bagdá ali, né? É tudo o Império Otomano, né? O norte da África. Então tem essas tretas aí do século XVII. E a ênfase aqui é a Guerra dos 30 Anos. Então tem todo um período do livro, né? O livro não é separado em partes, mas eu acho que uma parte importante do livro termina no capítulo 14, que é o ápice dessa parte da guerra, né? Que vai ser o cerco de Casale. Casale é uma cidade que foi disputada pelos franceses e pelos espanhóis. Ambos são povos católicos, né? Então as guerras dos 30 anos, né, que são várias guerras ao longo de 30 anos, não é exatamente uma guerra religiosa, porque você tem interesses espanhóis e franceses, né? E os espanhóis e franceses, os italianos, todos são povos católicos. Então, muitas vezes o Richelieu, né, que é aquele cardeal francês católico, se aliavam com protestantes, desde que fosse para derrotar um católico, né, rival. Né? Então, ou seja, não foi exatamente uma guerra de religião. Teve um interesse religioso, claro, porque vários príncipes alemães queriam, né, se afastar do poderio católico, o Papa, né, e queriam reforçar o Império, Sacro Império Romano Germânico. Né? Então tem essas questões aí que eu já falou passando, né? Não sou especialista em guerra medieval, né? Muito menos né, pós-medieval, ainda mais nessa guerra dos 30 anos eu fiz um esquema aqui para entender alguma coisa do livro, né? Que é muita coisa histórica, mas tinha umas divisões, né? Basicamente entre o Império ali, olha, o Império, né? Esse Império que tinha base, né? Em Viena, né? Que era o rei da Áustria, né? Rei da Áustria, que ele tinha interesses que atrapalhavam ali o Richelieu, né? E o Richelieu então ficou contra os espanhóis aliados com os espanhóis são católicos aliados com esse rei lá do Império Germânico, né? Então essas questões. Muito bem, essa parte é importante porque é no cerco de Casale que vai acontecer as coisas assim, que vai ser aquele turning point, né? Aquela mudança de vida no jovem Roberto Della Grive, né, que é o personagem principal aqui, que narra em primeira pessoa várias partes, e tem um narrador que recuperou esses diários tem um narrador que recuperou esses diários e vai contextualizar os diários, porque o Roberto Della Grive ele naufragou no navio chamado Dauphine, encontrou um outro navio, né, e lá ele tenta ele naufragou no navio chamado Amarilli, né, e encontrou um navio chamado Dauphine. Os ambos navios são holandeses, né, parece que chegou à conclusão aqui que são holandeses. Mas os holandeses também expandiam, né, vieram no Brasil também nessa época. Então os holandeses também estavam, depois dos espanhóis, dos portugueses, dos ingleses, os holandeses também aprontaram nessa época. Né? Então, ou seja, são 2 ou 3 enredos, né, ao mesmo tempo, que fala da guerra, fala das navegações e faz uma paródia dos estilos barrocos, né, a forma de falar barroco. Tem o Padre Emanuele aqui, que ele fala igual um barroco, né, assim, então é como se fosse o Padre Vieira falando. E esse Emanuele é aquela figura da igreja, a figura da erudição da igreja, né, a questão cosmológicas, né, astrológicas, astronômicas. Então, esse Padre Emanuele seria aquele ser culto, né, que aí eu comparei essas conversas do Roberto, né, que tem essa educação, então seria um romance de formação, igual lá o Hans Castorp, lá no Montanha Mágica do Thomas Mann. Né? Acontece a mesma coisa. No Thomas Mann, você tem lá o Hans Castorp recebendo essa educação, assim, no período que ele está lá, no sanatório, né, Berghof, e aí ele encontra lá o Settembrini. O Settembrini é aquele pedagogo iluminista, que é totalmente diferente, né, do outro personagem, que é o Nafta, que é o religioso. Então é a mesma coisa aqui, né? Você vai ter o personagem, o Padre Emanuele, que é esse
E vai ter o abade também, que o abade fica discussões religiosas também. São os religiosos, então são religiosos, devotos, eruditos, né, sabem latim, mas, né, e aí tem também o Saint-Savant. Saint-Savant é um francês, né, assim, que veio com as tropas francesas para proteger a cidade, e ele é aquele cara galante, né, um cara galante que anda na corte, né, fala poesia para as damas, é um cara libertino, é anticlerical, mas acha que tem que ser mantida a religião porque é para domar as massas, né? Assim, ele não quer que acabe a religião. A religião é importante para manter as pessoas aí, né? Controle, tipo assim, ele é um cara que não crê em nada, aí só que quando ele fica nervoso, fica bêbado, ele começa a blasfemar lá, fazendo notas, né? E aí os religiosos endoidam com ele. Então tem a cena do duelo, né? Então assim, tem vários momentos da história que são assim, as tropas, né, avançando, né? Em esses momentos aqui o Roberto ele vai ficar febril, ele vai ter uma febre, né, a peste chegou na cidade. E aí quando ele acorda, tempo depois já sabe que metade da cidade está na mão dos espanhóis, né? Então ele tipo assim, dormiu, teve a febre francesa, acordou espanhol, né? Então, e ao mesmo tempo, como ele é um jovem, ele se apaixona. Então ele tem uma senhora lá que, né, o Saint-Savant, que é um estraga prazer, fala, isso é uma mulher da vida, né? Você fica aí. Só que a idealização amorosa e poética é justamente isso, né? Ele vê uma mulher que ele acha bela, né? E ele começa a idealizar essa mulher e fazer poemas, né? Coisa assim, bem de jovem mesmo, né? Essa senhora que é muitas cartas lá do navio, né? Porque aqui nós temos capítulos que acontecem no navio, né? No náufrago. E aí não explica, aí não chegamos à parte em que explica por que ele está nesse navio, né? Fala muito de navegações, de bússolas, astrolábios, né? Mas não explica por que circunstâncias um cara que estava lá no norte da Itália está num navio, não se sabe aonde, né? Interessante, eu trouxe um globo aqui para mostrar onde mais ou menos ele está aqui na história. É certamente nessa área aqui da linha internacional de datas, né? A linha internacional de datas que divide, né? Inclusive tem umas ilhas lá no Estreito de Bering que está entre a Rússia e os Estados Unidos que estão, né, num dia para outro. Não chegou muito nessa história, mas tem indicações, né, de que ele pegou um navio para descobrir essa linha, né, que seria o contrário do meridiano que passa na Europa, né? Então acho que no próximo vídeo eu vou explicar melhor porque vai entrar nessa parte, mas ele está aqui em alguma região aqui da Polinésia, Melanésia, Micronésia, né? Nessa região aqui, justamente numa ilha que está de volta para o dia anterior. Então por isso que é o dia anterior. Então, quando você lembra do Júlio Verne lá no Volta ao Mundo em 80 Dias, que quando você viaja do oeste para o leste, né, ao longo da Terra, você vai ganhando tempo, né? Você ganha horas. Tanto que lá no livro o cara chega em Londres, passou 79 dias, né? E no tempo dele passou 80 dias. Por isso que ele ganhou a aposta, né? E se você viajar ao contrário, né? Se você viajar do leste para o oeste, você vai estar perdendo tempo, né? Então tempo assim. E tem essa linha internacional de data que passa aqui, igual eu falei, né? Passa aqui no meio do olha o tamanho do Pacífico, né? No meio do Pacífico, e significa que é uma data, outra data, né? Então ele está numa ilha em que ele está tipo assim no dia, e aí só que ele olha para outra ilha é o dia anterior. Por isso que é a ilha do dia anterior. Então mais ou menos entender, né? Para entender, mas não explicou ainda o que ele foi fazer lá, o que ele está pesquisando, por que naufragou, né? Tem flechas em que ele vai lembrando disso, né? Dessa que aconteceu. Porque nessa parte que eu estou lendo aqui, ele está ressaltando, né? A narração é ressaltar o cerco dessa cidade lá no norte da Itália. E esses personagens, que é o padre Emanuele, né, e também o Abade. O Abade vai entrar no duelo, então, com o Saint-Savant, né, que é o Saint-Savant, esse galante aí, que é melhor nas lutas, né, ele é melhor na espada, né, só que o padre é melhor nos argumentos. Então, e aí o padre vai irritando o Saint-Savant fica agressivo, aí e começa a blasfemar, começa a ridicularizar o cristianismo, né, tem várias cenas aqui de total ridicularização do cristianismo. Né? Lembrar que é Mateus que está escrevendo o livro, né? Então, né? Vai justamente atacar os dogmas da igreja, tem toda essa parte assim que e as pessoas vão ficar horrorizadas ali, mas só que o Saint-Savant é um cara que sabe espadachim, né, e tal, e no duelo ele vai vencer o padre, né? Vai fazer um golpe lá, vai ferir o padre e tal, o abade, né? Só que aí na hora as tropas espanholas estão na cidade, vai achar que aquele ali, né? Os caras armados na praça, aqueles franceses ali, né? Vai começar a atacar os franceses, né? Aí até que os espanhóis vão perceber que eles estão interrompendo um duelo ali entre os franceses ali, né? A tropa francesa. A confusão assim, o cara morre de graça porque o Saint-Savant é atingido pelos tiros, né? Os mosqueteiros espanhóis.
vai morrer de grátis, né? E aí também, nisso aí, o Roberto, a gente já viu nos capítulos anteriores, já perdeu o pai, né? Perdeu lá os servos que vieram, né? O pai trouxe os servos, né? Como homens de armas para lutar contra os espanhóis. O pai morreu. A amada lá morreu de febre também, né? Agora o amigo dele, que é o Sansalvan, morre também. Então, e aí outra coisa, no ápice da guerra é feito um acordo lá entre os grandões, né, os franceses e os espanhóis, né? E aí quando as tropas estão se matando, chega um acordo, né? Inclusive trazido pelo capitão Mazarin, que depois vai substituir Richelieu lá na França. E aí chega a ordem, né? Não, para isso aí, acabou a guerra, né? Os caras se matando, acabou, fizeram a paz, os grandões lá fizeram, os reis lá, os nobres lá fizeram a guerra, né? Porque assim, os nobres fazem guerra no papel, né? E o povo, os plebeus, estão se matando. Então o povo está se matando e chega a ordem, para a guerra, acabou tudo, né? E aí os franceses, os espanhóis são liberados, as tropas voltam, né? E é isso aí, tipo assim, então é o sem sentido da vida, né? O cara vai pra guerra, perde a família, perde os amigos, o cara morre, não num duelo, mas porque levou um tiro por um engano da outra tropa, né? Os espanhóis. Então, assim, toda uma parte. Não explica por que ele naufragou. Então, é um romance que lida muito com aqueles contrários barrocos, né? Que é esse sem sentido da vida, né? Sem sentido da vida, que era aquela mensagem do Carpe Diem, aproveita o dia de hoje que você não sabe o dia de amanhã, né? Então, ou seja, é um livro que vai trazer mais perguntas do que respostas, né? Tem todo um trabalho aqui de explicar a metafísica da época, né? O padre vai explicar quais são os conhecimentos da época, até onde chegou a astronomia, né? As navegações que foram muito avançadas com o uso do astrolábio, né? Que é coisa dos árabes também, coisa da bússola que veio, né? Pelos árabes, né? Mas só que a bússola é chinesa, os árabes que trouxeram. Então é mostrando muito disso, mas não explica muito algumas circunstâncias do personagem. Então você vai ter que ler mais. Então eu acho o capítulo 14 assim, um divisor de águas, né? Assim, o livro não é separado em partes, mas digamos, né? Separaria, né, assim, ó, parte 1 e parte 2. Né? Então acabou um ciclo, né? Em que ele está lembrando. Agora eu imagino que ele vai para Paris, né? Que o cara está lá, conheceu os franceses, né? Então eu estou chutando aqui, né? Não vou adiantar a leitura. Porque em algum momento ele deve ir para Paris, que era a capital né, assim, as maiores cidades da época, né, então ele vai para lá. Mas o mais importante que eu destaco aqui é essa cena, obviamente, né, do duelo aqui do Abade e do Sansalvan, e esse fim da guerra brusco, né? Então assim, se torna ponte na vida do jovem que foi para a guerra, perdeu a família, né, não teve amor, né, essa senhora lá que ele idealizou, perdeu o amigo né, não no duelo, mas né? Tanto é que no final aqui eles falam assim que ele morreu em batalha, né? Tipo, que honra, né? Tipo assim, o cara morreu de grátis, mas eles criaram essa história, não, então vamos falar que estava na batalha, né? Porque ele morreu por armas espanholas, né? Então é um francês que morreu na guerra contra os espanhóis. Então cria toda uma imagem aqui do Sansalvan, que é um personagem interessantíssimo, engraçado, né? Ele é engraçado assim, por mais que ele seja, né, essas blasfêmias, assim, mas é uma coisa que compõe o personagem, igual você termina de falar essas asneiras também lá no Montanha Mágica, né? Então assim, não tem personagem que salva, né? Mas eu imagino que agora a ênfase vai ser então nas pesquisas cosmológicas, ou seja, as navegações, né? Como é que foi feitos esses meridianos, né? Como é que foram feitas as datações desse meridiano? Estabeleceu-se o meridiano, por exemplo, em Paris, em Londres, né? Então, se tem um meridiano central, tem um antimeridiano. A Terra não é redonda, né? Tem gente que acha que a Terra é uma pizza, né? Mas a Terra é redonda. Então, se tem um meridiano, tem um antimeridiano. Ou seja, um lugar é dia, outro lado é noite, né? E isso não era muito claro lá no século XVII, né? Então, as navegações foram ampliando, né? Lembrar que a navegação em torno da Terra toda, Fernão de Magalhães, foi no século XVI, né? Então, ele nem completou a viagem, né? Mas a navegação em torno da Terra. Então você vê que é uma época de descoberta, né? A época de descoberta aí, vamos ver como é que eles fizeram essas descobertas. E esse é um dos interesses aqui do Humberto Eco, né? Por falar em Humberto Eco, assim que terminar esse, a gente vai ler então Comprometido na Misteriosa Chama da Rainha Loana, que é um livro ilustrado que vai falar de quadrinhos do século XX, né? Então, para quem está enjoado lá de outros séculos, né? Aqui mostra o século XX, né? É um livro que fala do século XX, né? A moda, as revistinhas em quadrinhos do século XX. Então, né, para quem está enjoado de livros, né, aquele coleção de selos, é um livro do Humberto Eco também, que assim, vai fazer todo um resgate da vida dele. É bem autobiográfico, achei bem autobiográfico. É assim que terminar, né, o Ilha no dia anterior, nós vamos ler então mais Humberto Eco, né,
Tem que encher a lista aqui de literatura italiana e possivelmente também em breve ler o Ítalo Calvino, né? Cidades Invisíveis, né? Então, Cidades Invisíveis tem que reler, tá na lista de releitura aqui desde o ano passado, hein? Tô devendo Ítalo Calvino para vocês aí, ok? Então, grato pela leitura, pela atenção e não deixem de compartilhar.